RFI Convida. Marcos Fernandes. Acontece na França, em Menton, nos dias 13 e 14 de outubro, o Congresso Espírita Medicina, Ciência, Filosofia e Religião. Que futuro com o movimento espírita? Para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje Jussara Korngold, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Olá, Jussara. Olá, tudo bem? Com muita alegria que nós nos encontramos aqui hoje e com a oportunidade de participar desse congresso, onde nós teremos a presença de vários representantes do mundo inteiro, acho que estão se encontrando aqui novamente na França para prestigiar esse congresso. Obrigado pela sua presença. Jussara, você veio aqui na França para participar desse congresso. Você poderia explicar um pouco do que se trata a medicina espírita? Então, na realidade, conforme o Espiritismo, nós entendemos que o Espiritismo tem três aspectos, né? O aspecto principal que nos toca a todos na nossa vida diária, que é o aspecto filosófico. Então, muitas vezes nós até dizemos que o Espiritismo acaba sendo mais uma filosofia de vida, a hora que você realmente começa a entender, incorporar os princípios, né, da doutrina espírita. Tem o aspecto que nós chamamos científico e o aspecto moral, que obviamente diz respeito à pessoa de bem. Então, quando nós falamos do aspecto científico também, entender um pouco mais a relação que pode existir entre o espírito, o corpo físico, a saúde física e até que ponto nós, como espíritos imortais, podemos também causar uma impressão ou trabalhar melhor dentro do nosso organismo físico, que é o campo da medicina. Então, existem já no mundo inteiro, isso já é uma prática que acontece em outros países também, esses congressos onde nós reunimos profissionais da área médica, né, para justamente discutirem essa ciência do espírito e até que ponto elas vão impactar na vida do espírito, que nós consideramos encarnado, né, aqui na matéria, no caso do seu corpo físico, para que possa ter uma saúde plena. Uhum. Então, no caso, são médicos profissionais da área da saúde que... A maioria, sim, são médicos profissionais da área da saúde ou relacionados à ciência médica ou a parte até da ciência médica espiritual, se a gente quiser dizer assim também, porque é dentro da relação que existe entre as pessoas no centro espírita, também existe aquele que nós chamamos dos médicos das almas, né? Uhum. E é nesse contexto que ocorre a chamada cirurgia espiritual, cirurgia espírita, o que seria isso? Na realidade, quando nós falamos do Congresso Médico Espírita, nós não estamos necessariamente abrangendo essa parte onde nós estamos falando dos fenômenos mediúnicos, que pode ocorrer as cirurgias espirituais, sejam elas visíveis no campo físico ou não, né? Porque a cirurgia espiritual tem aquelas que são realmente acontecem na parte do físico, mas de uma forma, vamos dizer, indireta, e tem aquelas que realmente os médiuns usam os instrumentos. Como nesse caso nós não estamos falando não necessariamente de médicos, mas de médiuns, então não é exatamente relacionada a essa área que nós tratamos no médico espírita. No médico espírita nós tratamos mesmo mais a questão da medicina integrativa, né, da medicina integral, onde nós lembramos que, antes de mais nada, nós somos um espírito que realmente nos utilizamos de um corpo físico para fazer as manifestações. E esse corpo, quanto mais ele tiver equilibrado, através, inclusive, do equilíbrio do espírito, porque hoje nós sabemos também pela medicina que muitas doenças, elas são oriundas das nossas deficiências, dos nossos problemas emocionais, né, psicológicos e, eventualmente, espirituais. Então, é mais nessa área que nós vamos tratar nesse evento. Então, seria um equilíbrio, um misto das duas áreas, né? Tanto da medicina tradicional quanto do espiritismo. Da ciência do espírito, exatamente. No Brasil, a gente está falando muito em cidadão de bem. Para o espiritismo, o que é uma pessoa de bem? Então, é interessante quando nós tocamos nessa parte, porque nós vamos encontrar presente o que nós chamamos a regra de ouro em
em várias denominações religiosas, filosóficas, que é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. E é impressionante como uma frase tão simples, ela pode ser extremamente abrangente quando nós falamos no comportamento das pessoas. Porque no momento em que eu só posso fazer para você aquilo que eu consigo fazer comigo mesma. Eu não posso amar as pessoas se eu não amar a mim mesma. Então começa tudo a partir de nós mesmos. Então o próprio perdão. Se eu não consigo me perdoar, entender que eu ainda sou um ser humano falho, como eu posso ter esse mesmo tipo de entendimento, de perdão, de tolerância, de compaixão com outras pessoas? Então, nesse sentido, nós vemos que hoje, inclusive, cada vez mais com a própria evolução do ser, né, como nós vemos nas próprias, nos direitos humanos, cada vez mais entendemos a necessidade de nós nos transformarmos nessas pessoas que realmente vão poder colocar isso em prática. E o Espiritismo, como também outras denominações religiosas, aqui não estamos falando em questão de exclusividade, né? Nós estamos falando de diferentes maneiras de se chegar no mesmo ponto, porque é aquela coisa, aqui como nós estamos em Paris, vamos falar da Place de l'Étoile, né? Você pode chegar na Place de l'Étoile vindo por qualquer uma daquelas vias, e você vai chegar. Então, na realidade, se nós pegarmos isso, né, como, assim, para ilustrar o que nós estamos dizendo, então, aqui não estamos querendo dizer que nós estamos dizendo que existe uma única via para se chegar naquele ponto. A via que nós tomamos é uma via que acaba, então, sempre trabalhando muito no incentivo de nós, ao partir do momento que você se entende um ser imortal, e responde às questões de, né, por que eu estou aqui, né, de onde eu vim, para onde eu vou, você já tem um enfoque que te dá, então, um direcionamento daquilo que você tem que realizar. Então, nesse sentido é que nós trabalhamos muito fortemente os aspectos morais do ser humano. Então é um pouco se colocar no lugar do outro e tentar ser a pessoa que você quer que o outro seja para você, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, como é que é visto o espiritismo? Então, nos Estados Unidos, apesar de que todo o movimento, vamos dizer, das mesas girantes que vieram aqui para a Europa e, obviamente, as ideias acabaram sendo desenvolvidas aqui na França, todo esse trabalho através da maestria de Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, nós temos um movimento ainda bastante iniciante no que diz respeito ao idioma inglês, né? As raízes do espiritismo estão lá, né? Desde que com as irmãs Fox em 1848 começaram os primeiros fenômenos. Depois existiu uma grande transmigração também de pessoas da América Latina que tiveram contato na década de 20, na década de 30 do século passado e que migraram para os Estados Unidos e lá levaram, então, um espiritismo caracteristicamente hispânico. E quando chegou na meados de década de 80, foi que teve uma invasão brasileira, né? Onde deu realmente um impulso muito grande. Hoje nós somos praticamente 90 centros espíritas nos Estados Unidos, já é um movimento bastante estruturado, mas apenas há uns 20 anos, mais ou menos, que nós tivemos, assim, um maior cuidado, acho que todo aquele momento de preparo, de estabelecimento, para realmente começar a disseminação no idioma inglês. Então, é mais ou menos como nós nos encontramos hoje, mas crescendo rápido. E são mais brasileiros? Tem pessoas que falam a língua espanhola também? São americanos? Então, é interessante porque até quando você estuda em termos de desenvolvimento, nós viemos, como eu te disse, começou mais a partir dos hispânicos, né, esse desenvolvimento, e foi completamente superado depois com essa chegada dos brasileiros. Então, hoje, a presença do movimento espírita hispânico é realmente mínima.
e a grande maioria realmente ainda é a prática pelos brasileiros, mesmo quando estão fazendo num outro idioma, né? No caso do português, do inglês. Mas a tendência é a gente ver o que aconteceu com o hispânico, né? Eu costumo dizer que se nós fizermos o nosso trabalho certo, do jeito que tem que ser feito, daqui, sei lá, seus 30 anos, 40 no máximo, nós vamos ver justamente o mesmo movimento que aconteceu com o hispânico, o brasileiro diminuindo cada vez mais e crescendo no que nós temos que fazer, que é realmente em relação ao idioma principal do país. Uhum. No Brasil, a Federação Brasileira de Espírita, ela abrangeu a Umbanda, né, como prática também espiritualista. Queria que você falasse um pouco sobre o assunto. Então, às vezes existe essa necessidade de nós compreendermos um pouco essa terminologia. Na própria obra principal, né, é realmente o corpo principal da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, Kardec logo coloca na primeira página que é a doutrina espiritualista. Então, o que é uma doutrina espiritualista? São doutrinas que acreditam na sobrevivência do espírito e, eventualmente, inclusive, a partir do momento que você acredita na sobrevivência do espírito, que existe uma forma de a gente se comunicar. Por exemplo, quando nós poderíamos dizer há 30 anos atrás que seria tão fácil nós nos comunicarmos em tempo real com pessoas que estivessem do outro lado do mundo. Eu lembro que na minha infância eu adorava assistir um desenho, não sei se você conhece, porque você também é novo, chamava os Jetsons. Sim. Eu amava aqueles Jetsons. Eu olhava aquilo, achava a coisa mais maravilhosa quando eu via eles conversando e vendo na tela, na televisão. Eu sonhava com um dia que eu pudesse ver aquilo realizado, mas assistia como se fosse uma ficção. E hoje nós vemos que através, né, do FaceTime, do Skype, de várias outras formas que nós temos de nos comunicar, nós temos essa mesma possibilidade. Então, cada vez mais os nossos horizontes vão se abrindo no sentido de que muitas coisas que nós achávamos impossíveis estão acontecendo, e cada vez mais, e que ótimo. Eu costumo dizer que eu não vejo a hora de viver no futuro. E no caso, então, quando a gente pensa, talvez muitas pessoas com estranheza dizendo, mas como comunicar com o espírito, né? Lá nos Estados Unidos, nós temos até uma forma de dizer que a gente tem o cell phone, né? O telefone celular, e a gente usa, você pode ter também o soul phone, que é conversar de alma para alma, soul, no caso, né? Alma para alma. Então, a partir desse momento, todas as doutrinas que têm esse entendimento de sobrevivência do espírito, né? E da eventual possibilidade de comunicação, elas são doutrinas espiritualistas. Então, o espiritismo é uma doutrina espiritualista, a Umbanda é uma doutrina espiritualista, e existem outras, como nós dissemos, nobres, que fazem o seu trabalho, e todo mundo que estiver realmente trabalhando no sentido de ajudar nesse ser humano de bem, eu acho que é o ponto principal do que nós queremos atingir. Uhum. No Brasil, a gente está acompanhando o crescimento da presença da religião no meio político, né? Sobretudo a protestante. Como é que você vê esse fato? Então, você veja, né? O próprio sentido da palavra religião, que é religare, né? No sentido de dizer, de nós termos, assim, uma religação transcendental com aquilo que nós chamamos de Deus ou qualquer outra denominação, com o Criador, algo assim. Então, a partir do momento que você parte do princípio em que nós somos seres criados e que existe realmente, então, um Criador, e hoje 90%, mais de 90% da população mundial acredita em Deus, com outras denominações, e acreditam na imortalidade da alma. Isso são fatos, são números que foram trazidos, inclusive através dos censos de diversos países e religiões. Então, nesse sentido, quando nós pensamos no homem espiritual, no ser humano espiritual, como é que nós vamos excluir determinada classe de trabalho, determinada classe de pensadores, ou como no caso que nós falamos aqui de políticos, vamos excluir
esse sentido espiritual religioso dentro das pessoas políticas. Então, eu creio mesmo que é uma necessidade, porque, na realidade, a partir do momento em que nós nos tornamos cada vez mais seres espirituais, e com esse entendimento de que o ser humano é ser humano como eu, com as mesmas sensações, com as mesmas necessidades, e existir, então, cada vez mais essa relação, essa interligação entre nós, aí é que, na realidade, nós podemos, então, nos tornarmos servidores em qualquer posição que ocupemos, melhores no campo do progresso humano. E, sem dúvida alguma, na política, isso é essencial. Então, é essencial que os nossos políticos tenham esse entendimento espiritual, esse sentimento ético-moral, para poder justamente ajudar e dar esse direcionamento que nós precisamos para termos nações mais fortes, mais equilibradas, mais unidas e cada vez mais com um sentido de fraternidade e de respeito, né? Nós temos acompanhado também a ascensão de governos extremistas, conservadores com certas ideias um pouco retrógradas. O espiritismo segue uma linha de raciocínio onde a evolução é importante, né? Como é que o espiritismo vê esse momento pelo qual o mundo está passando? Então, um dos grandes pontos que nós estudamos na doutrina espírita é a questão do livre-arbítrio. Que vamos dizer, chamar assim, fazendo uma certa brincadeira, que Deus nos deu esse presente, né? Que no momento parece mais presente de grego, porque às vezes você fala, meu Deus, seria tão melhor se algumas pessoas não tivessem o tal do livre-arbítrio, né? Mas faz parte do nosso processo evolutivo essa possibilidade de escolhermos por nós mesmos. Então, nós não podemos dizer que o que nós vemos, certas tendências que nós vemos no mundo hoje, que elas sejam assim uma fatalidade, que a necessidade dessas crises, então era porque estava escrito. Não, nós estamos fazendo isso. Esse é um momento, inclusive, muito importante, principalmente quando nós falamos na questão da política brasileira, que está havendo muito essa conscientização de que é o povo que elege os seus políticos. Então, de uma movimentação mais das pessoas realmente se conscientizarem, se informarem, para poderem fazer escolhas assim mais coerentes e não ficar assim depois só naquela turma que reclama ou fica falando, ai, pobrezinho de mim, né? Então, todos esses movimentos, é importante nós entendermos que eles vêm a partir da nossa livre escolha. Então, é aquela coisa, existem sempre dois caminhos. Um caminho que você pode ir pelo caminho que você sabe que é o correto, que pode não te dar tão imediatamente aquilo que você precisa, e outro que vai te dar imediatamente o que você precisa, mas não é um caminho tão correto assim, que você vai ter que lidar com as consequências. Porque se nós, ao mesmo tempo, temos a liberdade de escolha, nós também temos uma outra lei que é implacável, que é a lei da causa e efeito. Se eu plantar batata, eu vou colher batata, não vou colher outra coisa. Então, eu acho que nesse sentido, não há, o espiritismo não vai ficar dizendo, não, é porque era um momento em que precisava passar pela crise. Nós não precisamos passar por crise, não precisamos passar por sofrimento. Todas as crises e sofrimentos são resultados da nossa própria escolha. À medida que essas escolhas nos trazem assim mais desequilíbrios, sofrimentos, dificuldades, nós vamos aprendendo a usar caminhos diversos. Então, é nesse sentido que às vezes essa orientação, como nós falamos então na conscientização, no seu trabalho, no ser humano, são importantes para que você realmente possa fazer melhores escolhas e não encarar aquilo como se fosse assim uma fatalidade, e não tinha nada que eu podia fazer para evitar isso. Sim, existem coisas que possamos fazer, existem sempre lições a serem aprendidas, mesmo nesses tempos mais difíceis, né? A RFI conversou hoje com Jussara Korngold, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Obrigado, Jussara. Muito obrigada pela oportunidade, RFI.